Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como eu faço de praxe, é habitual aqui no canal, agradeço a todos os inscritos por estarem interagindo conosco, seja enviando a sua crítica ou postando seu comentário. Muito obrigado! Hoje, dia 26 de agosto de 2019, a gente vem gravar o nosso segundo vídeo, edição noturna aí. E começar esse vídeo aqui, mandando um recado lá pro canal Atenção Vascaínos. Vocês fizeram uma entrevista aí com o Leandro Ávila. Eu não tinha nem visto, para não ter esse desprazer. Um inscrito meu mandou o vídeo. O Leandro Ávila, ele mencionou que o Eurico empurrou ele para ir jogar no Botafogo. Vocês deveriam ter perguntado para o Leandro Ávila se foi o Eurico também que empurrou ele para ele jogar com a camisa do Flamengo. E após conquistar o título com a camisa do Flamengo, ele provocar a torcida do Vasco. Vocês deveriam ter perguntado isso para o Leandro Ávila. Isso deixa muito claro o lado que vocês estão. Canal que fica dando razão para atleta em detrimento de instituição, não merece aplausos, não tem credibilidade. Leandro Ávila, ele tinha que ser grato ao Clube de Regatas Vasco da Gama, porque foi o senhor Eurico Miranda que deu oportunidade para ele de jogar no Vasco, bancou ele no Vasco, chegou à seleção brasileira, foi tricampeão pelo Vasco, 92, 93, 94, estadual, e deveria ser grato ao Vasco. Foi jogar com a camisa do Flamengo, falou um monte de gracinha. Vocês enganam os mais novos. Quem está há muito tempo nessa seara aí, nessa caminhada, vocês não enganam não. Eu defendo a minha instituição, a Cruz de Malta. Ex-atleta não. Não tenho amizade com nenhum deles. Porque ou eu fico do lado do meu clube, ou do lado desses caras que botam o Vasco aí na justiça. Dito isto, falar aqui da Taça Libertadores das Américas. Hoje, 21 anos que o Vasco comemora o título, essa conquista. Outra ingratidão. Olha a hipocrisia como é. Há cerca de semanas atrás, todos estavam tristes com a morte do Calçada. O Calçada foi um dos responsáveis por essa conquista histórica e a mais importante do Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje ninguém lembrou. Vê como que tem muita politicagem por trás desse pranto. Numa data festiva, ninguém lembrou. Estender aqui os meus aplausos não apenas à memória do presidente Antônio Soares Calçada, mas do presidente Eurico Miranda, que montou aquele time. Ele foi o principal responsável pela montagem daquele elenco, que foi campeão. Então essas coisas a gente tem que deixar bem claro para essa garotada, porque essa Libertadores, ela é lembrada por um gol do Juninho. Juninho fez um gol na Libertadores e é lembrado por causa do gol monumental do Juninho. Vamos lembrar aqui que foi uma Libertadores dificílima para o Vasco. O Vasco começou mal.
O Vasco no seu grupo na Libertadores, além do Grêmio, o Vasco tinha 2 clubes mexicanos, Chivas Guadalajara, e o Vasco tinha o América do México. A gente começou aquela competição muito mal, porque a gente foi derrotado pelo Grêmio e depois a gente perdeu a segunda rodada para o Chivas Guadalajara. A gente conseguiu na terceira partida um empate contra o América do México e muitos naquela época já davam como certa a eliminação do Vasco na fase de grupos da Libertadores daquele ano. Fazendo o que é habitual, mandando o presidente A ir para aquele lugar, presidente B para aquele lugar, que a gente sabe como que funciona as coisas do Vasco. Mas o Vasco conseguiu dar a volta por cima, o Vasco se classificou em segundo lugar naquele grupo. O Vasco conseguiu uma vitória emblemática contra o Grêmio por 3-0. Depois o Vasco conseguiu aí ganhar do Chivas Guadalajara por 2-0. Depois o Vasco empatou com o América do México. O Vasco conseguiu, de forma surpreendente, demonstrando que é o time da virada, ao somar 8 pontos naquela fase de grupo, ficando atrás do Grêmio, que havia feito 12 pontos. O Vasco vai para a fase seguinte, nas oitavas de finais. A gente já enfrenta o Cruzeiro, jogo dificílimo contra o Cruzeiro. Primeira partida a gente ganhou de 2-1, gol do Luizão e gol do Donizete, jogadores que são injustiçados na história do Vasco, que a torcida do Vasco deveria ter mais carinho. Donizete, que foi o artilheiro do Vasco naquela temporada, naquela Libertadores, com 7 gols. Luizão foi o artilheiro com 7 gols e o Donizete foi o melhor jogador daquela competição. Então essas coisas a gente tem que deixar bem claro. No segundo jogo foi 0-0, o Vasco se classificou, foi para as quartas de finais, a gente pegou, novamente jogamos com o Cruzeiro. A gente sempre teve muita rivalidade com a equipe do Cruzeiro. A gente empata o primeiro jogo 1-1, o Pedrinho mete o gol. Aqui no Rio a gente vence por 1-0, gol do Pedrinho também. Nas semifinais a gente pega o River Plate, primeiro jogo em São Januário, a gente vence por 1-0, gol do Donizete. Isso ninguém lembra, gol do Donizete. E depois o jogo foi 1-1 lá no Monumental de Nunes. O Solim, lateral esquerdo, que teve passagem pelo Cruzeiro, faz o gol do River Plate. E o Juninho entra no segundo tempo e faz aquele gol de falta, que é lembrado até hoje pela torcida do Vasco. O Vasco vai para a final contra o Barcelona de Guayaquil. Primeiro jogo 2-0 em casa, gol do Donizete, do Pantera, o outro gol do Luizão. Depois do segundo jogo a gente vence por 2-1, gol do Luizão e gol também do Donizete. Então essas coisas têm que ser lembradas. Não é só o fato, isso me incomoda muito. Juninho, gol monumental. Outros jogadores foram mais importantes até do que o Juninho para aquela conquista. Aquele jogo do Vasco contra o River Plate, não desmerecendo, o Juninho, ele é ídolo, sem dúvida nenhuma, tem uma importância muito grande aí para a história recente do Vasco. Mas aquele jogo lá contra o River Plate, o Vasco tinha ganho o primeiro jogo aqui no Rio por 1-0, o gol do Donizete. Se acabasse 1-0, a gente ia para a prorrogação e ia ter pênalti. Então, só para deixar claro aqui, parabenizar aqui o técnico
Vanderlei Luxemburgo, pela campanha que ele está fazendo frente ao Vasco da Gama. O Luxemburgo está impressionando todos. 5 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Com o elenco escasso que ele tem em mãos, ele está dando conta do recado. Ele tem sido mais do que um técnico, ele tem sido aquele manager que faz tudo, rigorosamente tudo dentro do Vasco. Essa campanha que o Vasco faz este ano em São Januário, boa parte, ele também é merecedor de aplausos, de elogios, de ser lembrados. O Vasco que jogou 14 jogos em São Januário esse ano e venceu 11. Fez 23 gols e tomou 12 gols. Daí mostra a força do Vasco jogando nos seus domínios, jogando em São Januário. O Vasco não vai ser punido. O STJD suspendeu essa possibilidade do Vasco perder pontos por causa dos gritos homofóbicos. Repito aqui, isso é uma coisa que não tem cabimento. A instituição não pode ser punida por causa de meia dúzia de vagabundo que não representa literalmente a opinião dos torcedores do Vasco e dos dirigentes. Pode ser que o Vasco tome uma multa aí, mas vamos nos policiar para os próximos jogos dentro de São Januário, sem jogar objetos em gramado e sem ficar fazendo gracinhas. O Vasco precisa de você, torcedor. Você que me assiste é quem pode fazer a diferença para o nosso clube ter outros ares. O Vasco, com todos esses problemas aí de salário atrasado, diretoria incompetente, o Vasco ainda consegue dar verdadeiras demonstrações de que é um gigante no futebol brasileiro. E tudo que a torcida do Vasco fez ontem é digna, é merecedora de parabéns. Deixar aqui o meu apelo. Próximo jogo do Vasco em São Januário é contra o Bahia. Espero contar com a presença de todos vocês nessa partida contra o Bahia, para a gente somar mais pontos aí e almejar novos ares aí no Campeonato Brasileiro. Lugar de gigante como o Vasco em competições internacionais, como eu fiz questão de lembrar aqui da trajetória do Vasco na Taça Libertadores da América. Saudações vascaínas a todos vocês, Vasco neles. Desculpem aí por qualquer coisa, mas a gente tem que esclarecer aqui, porque essa gente é muito tendenciosa. Obrigado.